Bem-vindos a mais um podcast Café com Consciência. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, um super parceiro aqui do Ibrax, Leandro Tilvinca. Seja muito bem-vindo. O Leandro, que é terapeuta sistêmico e mentor de empresários. Pensa num baita profissional que a gente tem aqui. E os temas que a gente vai abordar aqui são fantásticos, né, Leandro? Fantástico. Seja bem-vindo. Se apresente, Leandro. É um prazer estar aqui com você, Luísa. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra, né, fazer parte dessa equipe do Ibrax, desse time do Ibrax. Eu não canso de falar, né? O Ibrax mudou minha vida e é sempre uma oportunidade que eu tenho de falar sobre isso, falar sobre constelação é sempre um prazer muito grande. Que bom, Leandro. Sempre muito bem-vindo. Obrigado. E que seja os primeiros de muitos aqui, hein, Leandro? Porque o Leandro tem muita coisa para falar, gente. Bom, já pensando nesse nicho fantástico que o Leandro trabalha em questão com dinheiro, que eu sei que tem muita gente aí que tem dificuldade com dinheiro. Herança de família, dívidas, o que significa o dinheiro? O que a família tem a ver com o que você pensa sobre o que é o dinheiro? Vamos falar sobre isso, Lê? Vamos, então, bora lá. Lê, vamos primeiro falar sobre dívidas, que eu acho que dívidas é um assunto que assombra aí, principalmente muitos dos brasileiros, né? É verdade. Então, vamos... O que você tem para falar sobre isso? As pessoas, elas me procuram muito, né? Leandro, minha empresa, eu não estou ganhando o suficiente, ou então eu ganho muito e perco, ou então eu não consigo reter o dinheiro, eu não consigo manter o dinheiro na mão. Então, são vários os temas ligados ao dinheiro e tudo parte, né, desse ponto que você trouxe, né, do significado do dinheiro. O que é o dinheiro para mim? O que é o dinheiro para minha família? E muitas vezes essa questão das dívidas, elas têm a ver com heranças familiares, né? Heranças no sentido de inconscientes, coisas inconscientes que estão no inconsciente da minha família, mas que a gente vem trazendo de geração em geração. Um ponto que eu teve alguns atendimentos assim que eu fiz com descendentes, né? Pessoas que tiveram, sei lá, avô que lutaram na guerra, bisavô que lutaram na guerra e que trazem nesse inconsciente uma restrição em relação ao dinheiro. Aí você pode falar, pô, Juliana, mas o que tem a ver a guerra com o dinheiro? Tem tudo a ver. Porque muitas vezes aquele familiar, aquela família que tinha um dinheiro guardado, ela conseguiu sobreviver a esse período de guerra e aí, de repente, ela passa, sabe aquela frase, aquela mensagem, quem guarda sempre tem, sabe? Então, essa é uma frase típica, né, que a gente ouve, né? Mas quem guarda sempre tem. Mas de onde vem isso, né? Da onde essa pessoa traz isso? E, geralmente, ela traz isso de uma herança familiar que muitas vezes está ligado, inclusive, em familiares que lutaram na guerra. Tem o oposto também, sabe? Aquela coisa assim de, vamos gastar tudo porque, nossa, o dinheiro chega, eu já gastei antes de chegar, né? Já fiz compra parcelada, já gastei tudo e tal. E muitas vezes também tem a ver com isso, aquela coisa assim, vamos aproveitar o momento, vamos aproveitar agora porque um dia vai que a guerra chega, vai que a tristeza chega, então assim, pelo menos eu aproveitei. Então, isso traz esse reflexo na vida atual dos descendentes, muitas vezes. Sabe que é interessante você falando isso? Me remeteu muito às funções materna e paterna. Fantástico. Quando você falou assim, vamos reter, tem que ter, né? Vem a segurança, né? A segurança é muito da função materna. E a sua aventura, não, vamos gastar tudo, vamos se aventurar na vida. Fantástico. Muita função paterna. E o ideal é a gente ter as duas em equilíbrio, né? Equilíbrio, mãe e pai, exatamente, né? Não é mãe ou pai, né? Exato. Então, Perfeito. Na sistêmica, dentro da lei do pertencimento, não existe o ou, é e. A gente precisa andar com as duas pernas em equilíbrio. É como a gente andando como adulto, pai e mãe na vida. Fantástico. Senão a gente acaba caindo nessas armadilhas aí e traz significados bem complicados em relação ao dinheiro. Sim, que trazem muitas consequências. Teve um ponto, uma constelação que me marcou muito, né? Que foi em relação a uma pessoa que ela era muito bem sucedida, ela tinha vários imóveis, ela tinha um patrimônio, mas ela não se sentia próspera. E sempre que ela falava, né, de um
de um investimento que ela tinha feito. Ela veio me procurar por causa de um investimento. Nossa, Leandro, tá pesado, tem uma dívida. E a gente fica lá, né? Uma dívida. Aí eu falei, mas você tem outros patrimônios, né? Realmente ele tinha comprado um imóvel que ele estava pagando, né? Era um investimento, mas assim, na cabeça dele aquilo era dívida. E aí eu falei, mas vem cá, você tem outros... Qual é o seu patrimônio hoje, né? Ele falou, tem um imóvel, não sei o que está no nome da minha esposa. Tem um outro imóvel, não sei o que está no nome da minha mãe. Tem um outro imóvel, não sei o que, tem um dinheiro que está emprestado que ninguém me pagou, que o cara não me paga, já faz não sei quantos anos, não me paga juros nem nada. Tem um outro imóvel que está lá no meu nome, mas acho que tinha um parente dele que morava lá e tal. E aí eu falei, uai, mas peraí, né? Por que ele tem um monte de dinheiro, de patrimônio, mas não tem nada no nome dele, né? Falei, o que isso significa, né? E aí eu comecei a trabalhar isso com ele. Não chegamos. Aí eu falei assim, sabe quando você coloca a constelação, aí a gente olha. Eu falei, mas tem algum outro imóvel? Porque ele olhava para um lugar que não era para nada disso daí. Ele olhava para um lugar fixo que não era nada daquilo. Aí eu falei, mas você tem algum outro imóvel? Ele falou, tem uma herança do meu avô, que aí ele falou, tem uma herança do avô e não sei o que e tal. Aí eu falei, como é que era essa história desse avô? Aí foi lá e tal, o avô veio lá da Europa, fugido depois da guerra, porque o bisavô lutou na guerra e não sei o que, tá. E esse avô foi muito próspero. Esse avô ganhou muito dinheiro e depois perdeu tudo. E a única coisa que sobrou foi uma herança, foi uma casa. E que também não estava, né, no nome dele lá e tal. E ele só olhava para isso. E aí eu falei assim, imagina, né, gente, se você passou, né, imagina o que é uma guerra, né? A gente nem consegue imaginar hoje, né, vivendo, né, no Brasil, graças a Deus, a gente, apesar da violência que a gente tem, a gente né, não consegue imaginar o terror de uma guerra, né? E quanto que essas pessoas ficaram e se sentiram em dívida por causa dessa relação, né? O que eles tiveram que fazer? Não sei. Mas assim, na hora que começou a falar acho que bisavô, tataravô, não sei dele, que lutou nessa guerra, essa pessoa entrou aí ela falou, nossa, conectou. E aí era aquilo que ele olhava para aquele imóvel e aquele imóvel significava a dívida que a família inteira era uma herança que veio passando de geração em geração e estava naquela casa e aquilo lá era a dívida que essa pessoa reconhecia, né? Ela percebia como uma dívida e tal. E aí quando a gente trabalha, né, essa inclusão, né, desses antepassados e tudo mais, não sei o que, aí libera, esse cara muda completamente né, assim, a percepção dele em relação à dívida, em relação ao dinheiro. Exatamente. É incrível. Acaba ficando fiel à dor do sistema, né? E não justamente a prosperidade, né? O que esse familiar teve que passar para que esse amor chegasse até ele, né? E aí não honrar essa dor, mas que evolua e passe para frente tudo isso, né? Perfeito. E exatamente, acaba ficando um desequilíbrio dentro do sistema, né? E dentro da lei do equilíbrio, acaba tendo que equilibrar de alguma maneira. Então, acaba tendo essas dívidas inconscientes, realmente. Então, você que está tendo dívida aí, eu não consigo, compra um monte de coisa sem precisar... Também tem isso. Tem. Sem precisar, dá uma olhada, porque provavelmente tem uma dor sistêmica aí que você precisa ver, hein? Você falou de equilíbrio, né, Luísa? Tem um ponto que eu sempre vejo nessa relação com o dinheiro, que é a questão do dar e do receber. Muitas vezes a pessoa, ela é muito de dar, né? Então eu faço tudo para todo mundo, Leandro, eu cuido de todo mundo, eu abro mão da minha vida pelo outro. E aí ela dá, mas na hora de receber, às vezes ela não sabe receber um elogio. Às vezes ela não sabe, tipo assim, você fala assim, nossa, que roupa bonita. Ela, não, nossa, é velha. Nossa, como você tá bonita. Nossa, eu comprei por 5 ali na banquinha. Baratinho, né? Eu comprei no brechó. Aí a pessoa se desvaloriza e aí depois, na hora dela, ela não consegue colocar valor, não consegue colocar o preço no próprio serviço. Então, na hora dela falar o quanto que é o trabalho dela, ela já começa assim,
É tanto, mas assim, eu parcelo, eu divido em tantas vezes, eu te dou um descontinho, assim, nossa, pelo amor de Deus, seja meu cliente. E aí a gente precisa trabalhar isso, porque se a gente não se valoriza, como que o outro vai nos valorizar? Exatamente. Né? Então, assim, geralmente tem a ver com esse desequilíbrio, né? Esse dar. O Bert fala um negócio que é fantástico, que é assim, ó, sempre que você, né, dá, né, a gente que gosta muito, né, de mais de dar do que receber, a gente se sente bem, né? Toda vez que você faz algo pelo outro, a gente se sente bem, poderoso e tal. O Bert falava que, assim, que a gente se sente superior. Exatamente. Mas como que se sente quem recebe? Quem recebe se sente em débito, se sente devedor. E aí ele precisa fazer algo para essa relação para equilibrar o sistema. É simples, né? É um negócio maravilhoso. Então, uma pessoa faz, o outro equilibra. E ele até fala um negócio, né? Que é assim, se alguém fez algo para você e você vai equilibrar, faz 1% a mais, um pouquinho a mais. Porque agora essa aqui está em débito. Então, se o outro for fazer um pouquinho a mais, aí cada um faz 1% a mais, essa relação só cresce. Eu aprendi isso com a minha avó, Luísa. Né? A minha avó tinha lá, né, as amigas dela, chegava o pessoal, né, chegava a dona Linda lá, falava assim, olha, trouxe aqui um bolinho para a senhora. Aí ela pegava o bolinho, aí eu aprendi com a minha avó. Não pode devolver o prato vazio. Aí a minha avó ia lá, fazia as rosquinhas de nata dela, maravilhosas e tal. E aí ela pegava e falava, leva lá para dona Linda. Leva esse pratinho aqui também para dona Rosa. Dava 2, 3 dias, a dona Rosa fazia um curau lá para minha avó. Então, assim, isso daí, cada um fazia um pouquinho, né? E essa relação dela só crescia. Exato. Só que o problema é que a gente, né, que gosta muito de dar, e assim, muitos terapeutas que estão assistindo entram nesse ponto justamente por isso, porque adora, não, eu faço tudo pelos outros, eu gosto de cuidar de todo mundo e não sei o quê. Então começa a dar e causa um desequilíbrio. É insuportável, é insustentável para essa pessoa ficar nessa relação. Então o Bert fala uma frase que é assim, quem dá demais rouba do outro a dignidade em reparar. Exatamente. Olha que forte, essa frase é um soco no estômago, né? Você fala assim, quem dá demais rouba do outro a dignidade em reparar. Essa pessoa, ela sente tão menos, tão porcaria, que ela fala assim, meu Deus do céu, é melhor ir embora daqui e fugir, embora, porque certeza. eu não, é insuportável. Agora, se ela fica nessa relação, o que acontece? Para ela ficar nessa relação, ela vai ter que te diminuir de alguma forma. Ela vai ter que te destruir para poder voltar a se relacionar. Ao equilíbrio, exatamente. O equilíbrio. Aí surgem traições, aí surge o cara não te paga, você faz, o cara foi lá e deu calote, Leandro, e não sei o quê. Por quê? Pode dar uma olhada aí que tem um desequilíbrio aí no dar e no receber. Com certeza. Tem que ter esse espaço, né, para que o outro possa dar um passo também. É interessante que o Fernando fala uma frase interessante, assim, imagine 2 amigos, um rico e um pobre. Aí o rico foi lá e deu uma Ferrari de presente para o outro amigo. O que ele acabou de fazer? Acabou com a relação. Exatamente. Por quê? Porque ele nunca vai ter a capacidade de retribuir o que ele recebeu, né? Sim. E isso vai trazer um desconforto e ele vai embora. Insustentável, insuportável. Isso é muito importante ter consciência, porque isso acontece o tempo inteiro e muita gente não percebe. A gente não percebe também. Sim, por isso que a gente precisa, às vezes, do olhar de quem está de fora, né? Alguém que está num outro nível de consciência para mostrar. Porque sempre é aquela coisa, né, Luísa? Sempre que você tem um problema num nível de consciência, você tem um problema aqui dentro. Ele é como se fosse uma parede que eu só consigo enxergar até ali. Exatamente. Aí chega alguém e fala assim, nossa, então nós estamos aqui nessa sala, digamos que a minha consciência é do tamanho dessa sala. Eu estou aqui olhando e tal. De repente, chega alguém e fala assim, nossa, você viu que carro bonito está estacionado? Eu falei, carro? Onde que está vendo carro? Cadê carro aqui? Não tem carro aqui. Por quê? Porque a minha consciência só permite olhar isso daqui. Então, eu preciso de alguém que está num outro nível de consciência que pega na minha mão e fala assim, Leandro, vamos lá, vamos ali fora, que aí você vai ver. Aí eu chego lá fora, aí eu consigo ver o carro, aí eu consigo ver outra realidade. Então, é por isso que é tão importante, né? Mesmo as pessoas trabalhadas, a gente, né, que atende, não sei o quê, sempre fazer um trabalho de supervisão, um trabalho de acompanhamento com outras pessoas, porque a gente também sempre vai ter problemas. Opa, somos seres humanos, né? Em todos os níveis de consciência, a gente vai ter problemas e a solução está sempre onde? No próximo nível de consciência. A gente precisa sempre estar trabalhando e ampliando a consciência, como diz o Fernando, né? Os 3 pilares do bom terapeuta, que é uma formação de excelência,
supervisão e trabalhar nas suas questões internas, né? A gente só leva o cliente aonde a gente já foi, né? A gente já foi. E falando em levar o cliente, né? Onde a gente já foi, e falar de dinheiro, dinheiro é incrível, né? Como que dinheiro tem a ver com os traumas, né? Porque assim, se você for ver, né, na essência, dinheiro é só um papel, ou é só um número. Hoje nem tem mais papel, né? Hoje, cartão, você passa não lá... Não tem nem cartão mais, é só celular. É só celular, você nem vê. Mas assim, dinheiro é um número, dinheiro é algo que você nem sabe, você nem pega aquilo lá. Se você for ver, né? Assim, na essência, dinheiro é uma moeda, dinheiro é um papel, é um número, tá? Mas o importante é o quê? O que é o significado do dinheiro para mim? Então, quando esse significado ele vai me mostrando a maneira com que eu me relaciono com o dinheiro, ele vai me mostrando os meus traumas, ele vai mostrando os traumas da minha família, o que eu acredito, o que eu não acredito, para que serve o dinheiro. Ai, dinheiro é tudo de bom. Nossa, dinheiro resolve todos os problemas. Será? Ai, dinheiro é a raiz de todo mal, dinheiro é do diabo, dinheiro é não sei o quê. Será? Então, onde é que vocês aprenderam aonde isso? você aprendeu isso? Porque dinheiro é só dinheiro. Exato. Em geral, dinheiro é uma moeda de equilíbrio, é uma forma, né? Então, assim, se eu vou lá, eu presto, né? Falando de equilíbrio, eu sou um profissional, eu vou lá e faço um serviço para uma pessoa. Eu vou lá e faço um atendimento. Eu fico superior. Essa pessoa, para não ficar em débito, como que ela faz? Ela me paga. E aí equilibra. Exatamente. Ah, Leandro, então dinheiro é só energia de troca? Energia de troca. Então, como eu me relaciono com essa energia? Como eu dou e como eu recebo isso, né? Exatamente. Porque tem aquela história, né? Saco vazio não para em pé, né? Com então, se eu tenho um saco de batata, eu dou batata para um, dou batata para outro, dou batata para outro. De repente, esse saco fica como? Exato. Acabou. Aí agora, vira se uma eu tenho vítima, troca, né? Aí vira uma vítima esperando que quem deu devolva, né? Pois é. Eu te dei todas as minhas batatas. Porque quis. Exatamente. Né? Agora, assim, não, se eu dou batata, eu pego limão, eu dou batata, eu pego laranja, eu dou batata, eu pego melancia. Olha, a gente tem troca, a gente cresce, né? Tanto no pessoal quanto... Você vê a quanto história do dinheiro é exatamente isso. Escambo, né? Começa exatamente assim, né? Exatamente isso. Não eu tenho mais papel, batata, moeda. o outro tem mais grãos. Então, troca. Perfeito. Exato. Né? E aí tem a ver com a utilidade também, né? Como o que eu preciso e o que eu não preciso. Porque tem gente que olha para o dinheiro e trata o dinheiro de uma forma infantil. Né? Então, assim, como que funciona uma criança? A criança ela não sabe quanto custa as coisas. Né? Então, por exemplo, alguém, né, chegou aqui e colocou esse café maravilhoso, até por sinal, obrigado, mas trouxe aqui esse café com consciência, me trouxe aqui o café com consciência, e esse café... eu não sei quanto custa, né? Aí, de repente, alguém foi lá e fez algo para mim. A criança, ela senta, alguém paga a escola para ela, alguém compra as coisas para ela, compra a roupa dela, ela não dá valor para isso. Então, ela não sabe quanto custa, ela não se relaciona bem com o dinheiro e, ao fazer isso, você vai vendo que quando ela chega na fase adulta, se ela tiver infantil, ela começa a se relacionar dessa mesma maneira. Exatamente. Mostrando isso. Nossa, aí o meu pai e a minha mãe tinha que me dar tudo. Aí eu caso, meu marido... tem que me dar tudo, porque eu aprendi assim. Não é assim? Aí, né, dinheiro era duro, né? Meu pai trabalhava muito para ter dinheiro, meu pai fazia isso. Nossa, era penoso, era sacrificado. Aí o que a pessoa acredita? Nossa, Leandro, eu tenho uma oportunidade de ganhar muito dinheiro sem fazer muito esforço. Não vai dar certo. Não, isso aqui não vai ser bom. Não, nossa, não sei o quê. Então, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não é? Começa, né? Um monte de crença. Então, o dinheiro ele vai revelando essas crenças, ele vai revelando, vai mostrando aquilo que está por trás. Porque não é dinheiro que a gente está falando, a gente está falando de tudo aquilo que está por baixo. E é interessante disso, que, assim, quando vem um cliente com uma queixa em relação a dinheiro, a vida financeira, prosperidade... é uma pergunta recorrente, né? Para a gente já fazer um diagnóstico, o que significa o dinheiro, na vida da pessoa. Você pessoa. precisa entender para você Exato, o que é o dinheiro. Tentar entender, né? Porque senão você vai pelo seu mapa, o mapa da pessoa é outro, completamente diferente. E a maioria chega assim,
dinheiro é segurança. Ou então, dinheiro é liberdade. Opa! Então, assim, dinheiro é segurança? Ué, o dinheiro tá ali sendo dinheiro. Ele não tá... então, Quem vai, que ele vai segurar ganhar o né? dinheiro, fazer alguma coisa para ter o dinheiro? É você. Perfeito. Né? A liberdade está no dinheiro. Você não tem liberdade dentro, você não tem segurança dentro, você tem que buscar fora. Então, o que aconteceu? Porque se não internalizou, de novo, lá as funções materna e paterna, não internalizou, está buscando fora. Porque dinheiro é uma energia que relaciona a gente com a vida, é uma energia adulta. Só que está tendo uma visão infantil em relação a dinheiro, porque está buscando uma necessidade infantil. Eu gosto muito daquela frase, né, que do consciência sistêmica que o Fernando trouxe, que é assim, né, o passarinho, quando pousa num galho fino, a segurança dele não está no galho, e sim nas próprias asas. Né? Então, olha que coisa linda isso, né? E muito profunda. Essa frase, nossa, ela me marca muito e aí é justamente esse, né? Como a gente pode desenvolver a nossa segurança para que a gente possa lidar com o dinheiro. Até porque, se a gente é empresário, eu lido muito com pessoas que querem empreender, querem abrir seu próprio negócio. Leandro, eu já cheguei até um certo nível, mas agora isso não me traz mais felicidade, né? Eu cheguei até aqui, agora descobri meu propósito de vida, Leandro. Agora, como que eu faço para avançar, para começar? É importante saber que quando a gente está mudando de patamar, de profissional, todos esses traumas, todas essas coisas, elas vêm à tona, elas afloram. Com certeza. Né? Então, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar a maneira que a gente está se relacionando, né, com esse dinheiro. Porque assim, Leandro, eu não sei cobrar. Eu não me valorizo. Ele não está falando de dinheiro. Ele está falando da maneira com que ele se relaciona com a vida. Exato. Com que ela... E às vezes, né? Olha, eu já constelei diversas pessoas e muitas vezes chegam em traumas inconscientes de fases muito novas na vida, onde a pessoa às vezes se sentiu abusada, ela se sentiu... ela foi abusada ou ela se sentiu não amada, então ela tem que fazer de tudo para compensar, ela se sentiu abandonada. Né? Então, a causa, né, não está aqui, não está no trabalho. Leandro, Exato. Porque as pessoas chegam assim para mim, Leandro, eu tenho 3 MBA e não consigo ganhar dinheiro. Eu estou pensando em fazer mais um curso, o que você acha? Eu falei, não, vem fazer terapia, porque tem alguma coisa errada aqui, né? Para porque não quê? Não é a técnica, né? Isso que eu comecei a perceber ao longo faz 20 anos aí que eu trabalho desenvolvendo pessoas e empresas, e que eu comecei a perceber, Luísa, que o problema das pessoas, das empresas, eles não são técnicos, eles são emocionais. O técnico, a parte técnica, ela é simples, está lá no Google, você faz um curso e aprende. Mas por que a pessoa, mesmo desenvolvendo as competências, estudando, fazendo isso, aquilo, por que ela não consegue aflorar aquilo em comportamento? Porque tem alguma trava emocional. Precisa trabalhar essa gestão emocional para que a gente possa olhar para isso e transformar todo esse conhecimento em um comportamento que é interessante. Que seja de na sua visão, Lê, você que trabalha bastante em empresas, eu tenho a sensação que assim, ainda o mundo empresarial ele é muito fechado nesse sentido para trabalhar com as emoções dos funcionários, do próprio dono, do que significa a empresa em relação à vida e tal. No Brasil, 90% das empresas são tudo familiares. Você sente que ainda está assim ou está melhorando assim nesse sentido? Vem melhorando, né, ao longo do tempo, né? Eu, quando comecei, né, eu trabalhei 15 anos aí 13 anos, né, em multinacionais, como gerente de multinacionais e tudo mais. E aí eu via que às vezes as pessoas chegavam até um certo ponto e não iam, não avançavam e tal. E não era técnico, né? Depois, eu como consultor, foi a mesma coisa. Saí da indústria, fui trabalhar como consultor. E aí a gente fazia um projeto, entregava tudo e não sei o quê. Passavam uns dias, o dono me ligava. Leandro, mas espera aí, aquele negócio não estava funcionando. E eu chegava lá para ver o que estava acontecendo. Eu tinha treinado, eu tinha ensinado, tinha montado todo... Aí eles estavam fazendo tudo diferente. Mas por que vocês estavam fazendo isso daqui? Não, é por causa que a culpa é dele. Não, é porque não sei o quê. Não sei o que mandou. Não, eu sempre fui assim, não sei o quê. Então, você via que os problemas eles não eram técnicos, eles eram emocionais. E aí, naquela época, o que eu fiz? Né? Eu já tinha, né, esse conhecimento, constelação já fazia parte da minha vida já há um tempo. Eu comecei a levar a constelação para as empresas e trabalhava o emocional da equipe
90% do tempo eu ficava na parte emocional. Depois, quando chegava na parte técnica, era simples. Eles mesmos davam sugestão. Falavam, Leandro, vou fazer assim, tal, tal, tal. E isso começou a bombar a equipe. Começou a crescer, Só que aí os donos chegaram para mim e falaram, Leandro, você não treina a minha equipe? Você não treina a minha equipe? Eu falei, treino. Aí comecei a treinar as equipes. Aí eu dava treinamento para as equipes e aí eles... O que acontecia? Esse cara, ele começava a se desenvolver, ele começava a crescer, ele começava a bombar. E aí ele batia no teto da empresa. Eu descobri que toda empresa ela tem um teto. Sabe qual é o teto da sua empresa? O teto de toda empresa é o emocional do dono ou do diretor, da liderança, da gerência. Esse cara aqui, na hora que essa equipe começa a crescer, começa a dar sugestão, ele... Não, peraí, mas a gente sempre foi assim, não tem orçamento, não pode isso, não pode aquilo. Que interessante, então é o nível de consciência também, O nível de consciência do dono da empresa ou da liderança da empresa. Legal. E eu falei, tem que ter alguma coisa para trabalhar com esse cara aqui. Foi aí que eu desenvolvi esse programa, né, que eu tenho, de programa de mentoria, chamado Programa Oitava Chave, para ampliar esse patamar de consciência dessas pessoas, para que essas pessoas pudessem... agora essa empresa tem fôlego, ela tem espaço para trabalhar. E aí, quando você trabalha top-down, né, quando a cabeça do dono, né, já começa diferente, aí a cabeça dos funcionários fica muito mais fáceis da gente lidar, né? O dono acaba tendo mais firmeza, mais clareza para tomar decisões. O que eu quero, o que eu não quero na minha empresa, quais são os meus valores, o que eu admito, o que eu não admito, como sair dos triângulos dramáticos que a gente vive, né, no mundo. Todo dia, né? Todo dia tem triângulo dramático, todo minuto se deixar. E assim, como não cair no triângulo dramático. Então, é uma coisa que você acaba vendo e acaba percebendo que é como se fosse um buraco. Você está dirigindo numa estrada, mas você começa a perceber que lá na frente tem um buraco. E aí, se você sabe que tem um buraco, aí a escolha é sua. Eu quero passar 200 por hora nesse buraco e estourar os dois pneus? Ou não? Né? Ou eu vou escolher outra rota, ou eu vou chegar lá e vou diminuir. Porque é como se desse uma clareza tão absurda que você já sabe onde estão os problemas, onde eu quero chegar, onde eu tô travado, né? Para onde eu quero ir, né? Porque tem gente que também não sabe para onde quer ir, né? Então fica lá vivendo a vida, vai vivendo e de repente gastando não sabe. uma energia enorme para fazer nada. Cuidando dos problemas de todo mundo, mas não sabe da própria vida o que quer, né? Então assim, eu quero ir para lá, Leandro. Então tá bom. Na hora que você começa a ir para lá, vão surgir cordinhas, vão surgir travas, vão surgir traumas, vão surgir questões que, Leandro, travou aqui. Então tá bom, onde eu estou travado? O que eu preciso fazer para desamarrar isso, né? Tirar esse emaranhamento? E o que eu preciso construir hoje para chegar na vida que eu quero? Né? Para ser essa pessoa que vai atingir esses resultados. Então, é assim que a gente trabalha e o foco todo é o emocional. Porque quando você tem essa base emocional e tem a clareza, fica muito mais fácil de você atuar. Mas eu achei muito interessante isso do dono da empresa, que é o teto. Que do mesmo jeito que a gente, como terapeuta, leva o cliente até onde a gente já foi... O dono também. O dono também. Olha, que interessante. Aliás, essa relação, né, de dono, né, tem muito, né, disso, né? Assim, por que pessoas muito boas, às vezes, se aliam, né, arrumam um sócio sanguessuga? Por que... Então, assim, começa a chave com a fechadura, né? A gente aprende que é a chave com a fechadura, né? Estamos alinhados aqui, né? Com certeza. E olha, é incrível, né? Porque, assim, quando você começa a mudar, você vai ser destruído pelas pessoas que estavam lá nesse conluio neurótico, como diz o Fernando, né? Então, assim, a pessoa está lá encaixada com você. Só que, de repente, o que acontece? Você desencaixou, você mudou. Aí, o que acontece? Essa pessoa ela vai tentar encaixar e ela não vai conseguir. Exatamente. E aí, o que isso faz? Cara, essa frase é muito fera. É assim, presta atenção. Para não falar outra coisa. Para não falar outra coisa, que eu já ia falar um palavrão aqui. Mas vamos lá. Quando você se cura, você denuncia a doença do outro. Quando você se cura, você denuncia a doença do outro. É isso. Então, assim, quando eu me curo, eu denuncio que o outro está enroscado. Então, assim, eu preciso fazer com que o outro, né? O outro ele vai olhar para isso, para essa dinâmica, e aí ou ele vai mudar,
e vai encaixar novamente nessa dinâmica, ou ele vai achar uma outra pessoa que se encaixa na dinâmica dele. Então, assim, a gente tem, inclusive, que saber e que ter a consciência de que quando a gente muda, às vezes esse ciclo que nos trouxe até aqui, às vezes não vai ser o ciclo que vai nos levar para frente. Ah, com certeza. A vida é uma eterna mudança de ciclos, né? Perfeito. Chega uma hora que aquele ciclo não cabe mais, né? Exatamente. E é interessante o que você falou, porque essa dinâmica aí é uma dinâmica abusiva, né? Exatamente. Porque vocês acham que abuso é só abuso sexual? Não é, não. Abuso, a gente está abusando e sendo abusado o tempo inteiro na vida. Abuso vem de abuso, né? Exatamente. Usar além do uso, né? Então, você usa o quê? Isso. A sua função, o seu poder. Você usa o seu poder sobre o outro, né? Além do que é o convencional, do que é a sua função, né? Então, você abusa disso tudo, né? É uma dinâmica de quem é mais e quem é menos. Sempre. E não tem quem é mais e quem é menos. Somos todos iguais e diferentes. Cada um no seu nível de consciência, podendo conduzir da melhor forma, né? Perfeito. E, olha, e outra coisa que falam bastante vem bastante, assim, questão de dinheiro, é a dinâmica de herança. A tal da herança familiar que causa conflito entre os irmãos, entre a família, que é uma confusão. O que você vê aí sobre herança, assim, quando você vai atender? O que você tem para dizer? Herança, isso é muito importante, né? Porque, assim, herança tem a ver com amor. Herança não é lá aquela casa, aquela quantia em dinheiro, aquele patrimônio, aquela empresa. Não é disso que as pessoas. Não é por isso que as pessoas brigam tanto pela herança. Ah, herança é uma bênção, herança é uma maldição. Herança é só um patrimônio, uma coisa. Mas, assim, o que essa herança significa nessa família? Muitas vezes ela tem a ver com o amor dessa pessoa que não pôde estar presente ali, né? No cuidado ali no dia a dia. Então, assim, meu pai, ao invés de me dar amor, ele estava trabalhando e construiu essa empresa. Então, é uma forma dele transmitir aquela empresa, é como se ele transmitisse um pouco daquele amor para esses filhos. Só que, assim, como eu recebo esse amor do meu pai, da minha mãe? Como eu me relaciono com esse amor? O que aí os pais, né, que às vezes dividem, né, o patrimônio de uma maneira desigual, né? Aí, esse daqui vai ganhar mais, esse aqui vai ganhar menos. Como que esse filho vai sentir esse amor? Exatamente. Né? Filhos que falam assim, eu nem preciso, dá para o meu irmão, coitadinho, que ele não tem nada, mas eu já sou rico. Como é que fica isso na cabeça do irmão, no coração do irmão? De novo, a lei do equilíbrio. Lei do equilíbrio. Né? Como que fica dentro da pessoa que fala, não, eu não preciso desse dinheiro, do meu pai, da minha mãe. Será que eu estou falando que eu não preciso desse dinheiro? Ou será que eu estou falando que eu não preciso desse amor? Né? Então, a função da herança, né? Função. Para que os pais, os ancestrais deixam a herança, né? Porque também tem isso, né? Muitas vezes, é para seguir o meu projeto. Né? Também é algo doentio, né? Olha, e aí vem a culpa, porque eu não estou honrando o que o meu pai e minha mãe deixaram. Tipo assim, deixou uma empresa, mas o filho não tem nada a ver, não quer a empresa e fica esse fardo para ele carregar também. Fica. E entre também os irmãos, os filhos que acabam se relacionando mal com a herança no sentido de acaba ficando uma questão só de dinheiro, né? Não é uma questão assim, honrar o esforço que os pais tiveram para fazer algo para o futuro da família. Perde a essência da herança. Exatamente. Porque, assim, foi algo que eles fizeram e para honrar é você utilizar desse esforço, dessa herança que eles deixaram para algo no futuro. Só que não, é para mim. É para mim, é para o irmão, é para outro irmão, é para eu gastar esse dinheiro com o que eu quiser. Os pais me deixaram esse dinheiro. Não, os pais não deixaram esse dinheiro para você. É para você continuar, né? Exatamente. A herança saudável é isso, né? Exatamente, é dar continuidade na família, passar isso para frente, é honrar esse dinheiro, que o dinheiro é uma energia de vida, é honrar essa energia de vida fazendo algo para que a vida continue. Exatamente. Agora, a grande maioria
tem muitos aí que até fica esperando os pais morrerem para pegar a herança e sabe fazer o que faz, né? Isso. Sabe o que acontece, né? Depois eles se sentem culpados e eles acabam... A culpa sempre vem, né? A culpa vem, sempre né? Vem. Acaba se sentindo culpados e acabam depois vendendo a preço de banana, né? Não prospera esse dinheiro, né? Ele não consegue pegar aquilo lá e fazer aquilo algo melhor, algo que sirva à vida, né? Então, aquele pai, aquela mãe que deixa essa herança, eles fizeram algo e construíram um patrimônio para servir a vida, né? Então, essa vida chegou, esse amor chegou até você através dessa herança. E aí, agora, assim, como é que eu uso? Eu uso o amor que eu cheguei e eu esgoto ele até o final, ou eu coloco mais amor e vou passando isso para as próximas gerações. Exatamente. Né? Então, essa é uma dinâmica interessante. Então, assim, a herança é uma maldição, não sei o quê. Às vezes, geralmente, a pessoa entra nessa dinâmica de culpa, entra nessa dinâmica de... aquele lugar, aquela empresa, aquela casa... me lembra a morte do meu pai, me lembra a morte. Então, assim, como que eu posso ficar feliz porque aquele patrimônio me lembra aquilo que dor, essa pessoa que não está, me lembra aquela dor. Então, muitas vezes ela quer se livrar do patrimônio, ela quer terminar logo com aquilo, ela vende a preço de banana, e aí tem muita gente que aproveita essas situações e tudo mais, justamente por isso, porque sabe que junto com essa herança vem junto uma culpa e tudo mais. A tal da culpa. A tal da culpa. Agora, olha que lindo, né? Se a gente puder honrar, né, essa vida que chegou através dessa herança e tudo mais, e a gente conseguir fazer esse amor prosperar ainda mais, né? A gente coloca isso para mais energia para fazer isso avançar para as próximas gerações. Exatamente. Quando você vê o dinheiro, na essência do dinheiro como uma energia, faz muda toda tudo. A diferença. O que você faz com o dinheiro? Sim. Porque é uma energia de vida. Só que a grande maioria utiliza como uma energia de morte. De devolver para o passado, vai se enfiando em dívida. E é interessante que você trouxe... Assim, tem vários problemas com o dinheiro, né? Tem gente que tem um monte de dinheiro e está super infeliz na vida, não sabe o que fazer. Teve uma vez que eu atendi um cliente que trabalhava numa marca... acho que era BMW. E ele tinha um cargo altíssimo dentro. E, obviamente, ele tinha um carro da BMW. E é interessante que ele se sentia culpado. Ele teve uma família muito pobre e sempre naquela gana, não, porque eu vou salvar a família, porque eu vou conseguir, porque eu vou prosperar. E realmente ele conseguiu. Porque tudo que você coloca energia vai, né? Só que veio aquela questão da culpa. Pronto, eu conquistei e os meus pais não conquistaram. Aí, de novo, eu me sinto mais... Você acredita que... Para ir na casa dos pais, ele não tinha coragem de ir com o carro. Ele alugava um Uno. Olha. Só que os pais sabiam que ele tinha aquele carro. Não tinha... Mas para não sentir essa culpa, buscar uma inocência, né? Um olhar infantil. Ele marcava viagem, se sentia culpado, não aproveitava nada. Olha. Então, assim, é um peso mesmo, né? Até porque tem um negócio do pertencimento. E aí, cadê a liberdade do dinheiro, né? Cadê, né? Cadê? Eu faço tudo para ter liberdade. O dinheiro traz liberdade. Será? Você tá livre. Para quem, né? Eu conheço gente que às vezes ganha pouco, mas, nossa, você olha e fala assim, essa pessoa ela é próspera. Porque prosperidade... Olha, essa é outra coisa, né? Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Boa. Sabe, prosperidade não tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com algo muito maior, né? Com a saúde, prosperidade tem a ver com a família, prosperidade tem a ver com o quanto que eu me sinto bem comigo mesmo e com os outros nessas relações. Então, a prosperidade ela te traz uma liberdade de você ser quem você é e se encontrar no mundo, né? Então é maravilhoso isso. Agora tem esse coisa que você falou, né? Da pessoa que tinha muito dinheiro e tal, às vezes pega naquela coisa assim, a pessoa
veio de um ambiente muito pobre, eu nasci na favela. E aí ele sai de lá e ele fala assim, nossa, eu nunca mais quero vir para a favela, eu tô com raiva, isso, aquilo e tal. E aí ele bota energia e vai, e aquilo, o negócio começa a prosperar, ele começa a crescer. E aí ele fica rico, constrói lá uma empresa, constrói um patrimônio maravilhoso. Aí o povo da favela olha para ele e fala assim, esse aí não pertence mais a gente. Exatamente. Esse aí não vem mais no churrasquinho, esse agora tá metido, tá não sei o quê. Aí, do outro lado, né, os ricos olham para ele e falam assim, o que esse favelado tá fazendo aqui? Ele não pertence nem mais à raiz. Aí eu falo assim, bicho, eu não pertenço aqui. Agora. Sabe o que é tradicional? Eu vejo muito isso acontecer. A pessoa acaba perdendo tudo. Exatamente. Ela acaba fazendo negócios, ela acaba se sabotando, ela acaba perdendo muito. E para voltar onde? Para voltar na favela. Né? Você vê jogador de futebol, muitos jogadores. Essa é a história de vários jogadores de futebol. O cara vai lá, joga na Europa, ganha milhões, não sei o quê, e de repente está lá na favela. Ganhador de loteria. Ele vai, ele ganha dinheiro, não sei o quê, mas ele não tem a capacidade de gerir isso daí, porque ele conquistou aquilo lá, mas ele ainda está preso naquele jeito de funcionar que ele aprendeu lá na família de origem, lá na infância. E é interessante, porque assim, vem essa gana de conquistar a partir da dor da família de origem. Perfeito. E não para mandar a família para a vida, porque agora, pronto, ele conquistou tudo aquilo, mas não tem nada dele. Vazio. Não tem nada para ele, para agregar para o futuro. Perfeito. Ele está fazendo isso para salvar a família, só que não está salvando. Não está salvando. E quando ele se sente aí diferente, aí eu sou o diferente. Agora eu não pertenço mais. Pertenço. E como que eu lido com o diferente? Exato. Se eu estou preso lá na minha mamãe, lá na função materna, não sei o quê, eu não posso incluir o diferente. Eu não incluo o diferente, o que acontece? Eu não posso ser diferente da minha família. E outra pergunta interessante que eu costumo fazer nos atendimentos, para pesquisar a fundo essa questão do dinheiro. Então, muita gente é assim, eu estou com problema financeiro porque eu não ganho dinheiro. Tá bom. Então tá. Então vamos supor que você ganhou na loteria. O que você vai fazer? Você ganhou 10 milhões na loteria. A primeira coisa que a pessoa fala assim, o que você vai fazer com esse dinheiro? Vou investir. Tá. Você ganhou 10 milhões, aí você vai investir. E não sei o quê. Você vai ter mais dinheiro. Ótimo. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse... Pronto, você duplicou o dinheiro. O que você vai fazer com 20 milhões? Vai investir de novo? Vai fazer o quê? Vai ficar investindo no quê? O que é investimento para você? É só ficar aplicando dinheiro numa bolsa, alguma coisa? O que você vai fazer? Não coloca o dinheiro a serviço da vida, né? É como se a vida tivesse que servir ao dinheiro e não o dinheiro servir a vida, né? Ele não usa o dinheiro, é como se ele não pudesse usufruir daquele bem, né? Então ele ganha muito dinheiro, mas ele não se sente talvez merecedor, inclusive, de usufruir. Não, eu tenho que deixar guardado. Eu tenho que deixar lá rendendo, porque... Né? Então, ele não pode usufruir daquilo lá e ter uma vida melhor, uma vida mais próspera para ele e para a família. Né? E traz esse trauma, né? Assim, ficou preso lá na função da mãe, ainda está buscando esse preenchimento, porque é muito... similar, por exemplo, uma pessoa que é viciada em droga, em comida, tem gente que é viciada em dinheiro, que retém, mas não tem vira um obeso mórbido de dinheiro, né? Mas ele... Não direciona essa energia. De novo, comida é energia, dinheiro é energia. Compra, tudo, né? Como tudo é que ele energia. se relaciona? Exato. O que Agora, vai fazer? É interessante isso que você falou, que às vezes isso vem daquela questão assim... volta lá nos pais, né? Às vezes os pais não estavam presentes, mas quando chegava, dava um presentinho. Sabe? Dava um presentinho. Olha, papai trouxe um presentinho para você, mamãe trouxe um presentinho para você. Então, isso traz aquela coisa de que, poxa, toda vez que eu tô triste, eu preciso de um presentinho. Então, a pessoa, às vezes, tô triste, eu vou lá e compro um monte de coisa. Aí você fala assim, mas por que você comprou isso? Você tem 18 pares de sapato. É porque eu estava triste. É porque não sei o quê. Então, você vê, aí não consegue guardar dinheiro nunca, né? Porque dinheiro... Exatamente. Aquilo lá... Aí você fala assim, mas esse sapato te fez feliz? Fez, mas agora eu tô triste de novo. Nossa, quantas vezes? Aí, né? Teve época, Leandro, que eu comprava, assim, sapato... Tipo assim, eu olhava o sapato, gostei, eu comprava.
colocava no pé, odiava o sapato e não devolvia. Olha. Não conseguia devolver o sapato. Olha isso. Então, assim, gente, o que eu tô fazendo? O que significa isso aqui? Aí, quando você vai mexer... Aí você vai olhar que é muito mais profundo do que isso. Não é só um sapato, não é só sapato, o dinheiro. Assim, gente, mas por que eu não devolvo? Eu não gostei. Eu poderia devolver e receber o dinheiro de volta. Mas eu não devolvi o sapato. Verdade. Não devolvia as roupas, não devolvia nada. E às vezes também tem até essa coisa assim, eu não me relaciono bem com o dinheiro porque... Então, essa pessoa, por exemplo, meus pais não estavam presentes, mas me davam uma mesada para eu gastar, para eu ficar feliz. Aí, às vezes, me davam um presentinho e tal. Então, ele relaciona, muitas vezes, a dor ao dinheiro. Exatamente. Então, aí o que acontece? Se ela... tem dinheiro, né? É porque ela não tinha os pais. E aí então eu não quero esse dinheiro, eu quero me afastar do dinheiro, porque o dinheiro ele me traz toda aquela dor, aquele vazio infantil que eu senti. Então, olha como é que como isso vai se repetindo na fase adulta. E é muito interessante, né, gente? As nossas relações aqui, elas são como se fosse o espelho retrovisor lá do meu passado. Então, assim, Leandro, eu preciso voltar na data do meu trauma, do não sei o que, não precisa. É só você olhar para a tua vida aqui. Quais são meus traumas? Você está vivendo o seu trauma o tempo inteiro, ele está aqui traumas? agora. É só você olhar. Olha para sua... olha para suas relações, né? Olha para sua família, olha para a maneira que você se relaciona com o dinheiro, olha para a maneira que você se relaciona com o seu trabalho, olha para a maneira que você se relaciona com a vida, que você vai ter uma boa ideia daqui, onde que estão os seus traumas, porque esses traumas que a gente não consegue elaborar ou não conseguiu elaborar porque a gente era criança, quando a gente cresce, a gente passa a repetir isso na fase adulta, e aí é muito mais... você olha para cá, só que hoje... Né? Você tem um homem de 44 anos, uma mulher... Então, aí agora a gente é capaz de voltar lá e tirar aquela criança da dor. Tirar aquela criança daquele lugar que foi doloroso, que foi difícil. E com muito amor, e curando essas feridas para que todos esses problemas aqui, eles passam a desaparecer. Exatamente. Né? Então, aí o pessoal fala, Leandra, parece mágica. Eu falo, não é mágica. É técnica, é muita... capacidade, inclusive, de olhar para si mesmo e de reconhecer, olha, foi difícil para mim, mas hoje eu, como adulto, dou conta. Aquilo que na minha infância não foi possível, mas hoje, eu, como adulto, eu consigo olhar com outro olhar, com um olhar mais amoroso para esse meu passado, para essas pessoas que nos causaram dor e que a gente consiga fazer isso diferente. Que os sintomas que a gente carrega, quem está no YouTube vai conseguir ver, mas quem está no Spotify não vai ver. Mas eu estou colocando a minha mão aqui, escondendo uma raiz. Pronto. Quando esses sintomas que a gente carrega é para esconder uma raiz principal. O problema com o dinheiro é um sintoma, não é a raiz. Sim. E a raiz dói, só que a raiz é insuportável, mas ela foi insuportável para quem? Para a criança. Exatamente. O adulto dá conta de mexer. Então, quando você traz o adulto para olhar para essa raiz do problema, o sintoma vai perdendo a função. Não precisa mais. E é um processo dolorido, como eu falei, dói, mas liberta. É aqui que está a liberdade, não no dinheiro, né? Exatamente. Fantástico. Bom, chegamos ao final de um episódio maravilhoso do Café com Consciência. Passa rápido mesmo, viu? Eu te falei. Com certeza. Eu já estava querendo engatar um monte de coisa aqui. Mas vamos pro próximo. Leandro, muito obrigada. Muito obrigado. É sempre um prazer receber você aqui. Primeiro de muitos. E seja sempre muito bem-vindo. E para você que está assistindo o podcast Café com Consciência, acompanhe os próximos episódios que tem temas fantásticos aqui. E a gente vai ter o Leandro de novo para vocês também. Obrigado aí. Foi um prazer, Luísa, estar aqui com vocês. Fazer parte desse time aqui de gente com alta performance aqui é maravilhoso. Conte sempre comigo. Tamo junto, viu? Que bom. Pessoal, um grande beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.